Olá, pessoal. Hoje o Papo de Infra, vamos falar com o secretário de Parceria e Investimento do Estado de São Paulo, Rafael Benini. Vamos falar um pouquinho sobre os projetos que estão no pipeline do governo, metas e perspectivas de negócios para os próximos anos. Obrigada, Benini, por estar aqui com a gente hoje. Antes de começar, gente, eu vou ler o extenso currículo aqui do Benini, tá? O Benini é mestre em economia pela USP, trabalhou na Artesp, trabalhou na empresa de planejamento e logística, atual Infra SA, como diretor de planejamento. Ele foi responsável pela estruturação de mais de 10 concessões de rodovias, entre elas Tamoio, Dutra. Dutra foi fácil, né? Foi fácil, foi tranquilo. Foi tranquilo. Mais de 30 arrendamentos portuários, 5 aeroportos regionais, Campinas, Jundiaí, Bragança, Itanhaém, Ubatuba, além da ferrovia de integração Oeste-Leste, na Bahia, e um dos responsáveis pelo Plano Nacional de Logística 2035. Benini, muito bem-vindo, obrigada por aceitar nosso convite, conversar aqui com a gente hoje, entender um pouquinho dos projetos de São Paulo, né? Vocês estão com um pipeline que é arrojado, se eu não me engano, a ideia de vocês é fazer 44 projetos, né? Até o final do governo. Me conta um pouco de quais são esses projetos, o que vocês estão querendo fazer. Obrigado pelo convite, acho que é uma oportunidade boa para falar com o público do setor. Então a gente tem, né, a gente dividiu os projetos em 4 áreas. A gente tem uma área de rodovias, né, que o primeiro projeto já saiu, né, que foi o Litoral, que a gente teve sucesso. E agora a gente tem mais 5 projetos, né? Então a concessão da Via Oeste acaba agora no começo do ano que vem. Ali a gente vai fazer, dividir em 2 concessões. A Nova Raposo, que tem uma obra nova de entrada em São Paulo, que é uma coisa que vai melhorar muito a fluidez. E a Sorocabana, onde a gente inclui mais aí 300 quilômetros de rodovias dentro do programa de concessão. Então, a Via Oeste, vocês dividiram ela em 2 e botou nas extremidades ali um pouco mais de investimento. Depois que a gente viu o tamanho, né, do projeto da Dutra, né, acho que isso limita muito a competição do mercado. Então, no caso da Via Oeste, a gente dividiu em 2, mais ou menos 18 bi de investimento nas 2 juntas, né? Então, a gente dividiu, ficou 2 de mais ou menos 9 bi de investimento. Então, ficou um projeto bem legal. Né? E daí também teve a oportunidade de colocar, né, aquele filé com osso de colocar trechos novos, né, a Bugiro-Nacal e outras rodovias dentro do programa de concessão. Mais para frente a gente vai ter o que a gente está chamando de Paranapanema, que é a Raposo Tavares entre Itapetininga e Ourinhos, que é outra concessão, né, que é um projeto novo, daí é um projeto menor, 3 bi de investimento, e deve ser provavelmente uma PPP. Né? Mas é uma área, é um lugar que tem um fluxo de caminhão muito grande e hoje não é concedido, tem muito lugar de pista simples, então é um lugar que alguns pontos a gente vai fazer uma duplicação. E daí para o ano que vem, a gente tem mais 2 projetos, né? Então o contrato da Renovias vence no começo de 26, então a mesma coisa lá a gente dividiu em 2 também. Um é o Circuito das Águas, que vai de Campinas, né, pegar Ademar de Barros, de Campinas até Mogi Guaçu, e daí a gente incorpora os outros trechos do Circuito das Águas, e o restante vai de Mogi Guaçu para Mococa, daí com São João da Boa Vista e outros trechos lá para cima. Também ali é um projeto um pouquinho menor também, 12, 13 bi de investimentos, mas também é um projeto importante. Isso em rodovias. Em mobilidade urbana, que eu acho que é um setor importante, né? A gente está fazendo, né? A gente fez também o nosso primeiro leilão já, que foi o TIC Campinas. O contrato vai ser assinado semana que vem, né? Então acho que foi um esforço muito grande nosso para conseguir soltar esse projeto. Agora, no final de maio, começo de junho, a gente deve soltar a audiência pública do que a gente chama do lote Alto Tietê, que são as linhas 11, 12 e 13, com Expresso Aeroporto. Mais para o final do ano, a gente deve soltar o que a gente chama ABC Guarulhos, que é a linha 10 com a linha 14, e o TIC Sorocaba. Né? Então, assim, são projetos que estão saindo e a gente está fechando a formatação do metrô, mas provavelmente a gente deve soltar alguma coisa com a linha 1 e a linha 20, né, de Santo André até Saúde. Né? Então, assim, tem muito projeto de mobilidade urbana saindo, já soltamos o primeiro. Daí a gente tem um eixo de social, então onde a gente vai aprovar agora no CDPED dessa semana escolas, então construção de 33 escolas, 2 bi de CAPEX, então é um projeto grande, né, de novas escolas. A gente também tem ali reforma e manutenção das escolas, a gente deve soltar no segundo semestre a audiência pública do primeiro lote, que é 140 escolas, quase 1 bi de investimento, né, de reforma e manutenção dessas escolas.
A gente tem também loterias que a gente vai aprovar agora no CDPED dessa semana, que embora não seja social, o investimento vai ser revertido para a saúde. Então, a gente colocou dentro desse lote social. Tem Fundação Casa, tem outros projetos nessa área social. E o terceiro é que a gente chama de energia e água, que a gente já teve o primeiro, né, que foi a privatização da EMAI, que foi bem legal, né? Teve leilão e tal, então foi mais animado. E entra a Sabesp e também entra outros projetos como projetos de mitigação, né, de água, né? Então são, por exemplo, barragens, piscinões, reservatórios, dragagem. Então são projetos que envolvem bastante essa questão de aumentar a nossa resistência a mudanças climáticas, né? Então são projetos bem interessantes. Ah, que legal. Semana passada eu estava em Nova York, o governador falou bastante. Bem, primeiro que todo mundo só queria saber de Sabesp, né? Era a temática de infra em Nova York, todo mundo só queria saber de Sabesp. Ele falou assim: vou fazer Sabesp logo para vocês continuarem olhando o restante da minha carteira de projetos, porque senão vocês não vão olhar. Mas eu achei super interessante essa questão que vocês trouxeram de social das PPPs das escolas, né, que vão fazer o fornecimento de todo o serviço de infra para que os professores possam focar no pedagógico, né? Então, assim, vai fornecer, pelo que o governador explicou ali, vai fornecer todo esse serviço de manutenção, de fornecimento, inclusive, de apoio a crianças especiais, as necessidades de infraestrutura que vai ter. Então, achei esse olhar social para a gente poder focar no pedagógico super importante. Então, eu queria que você falasse um pouquinho mais para a gente, tanto desse olhar que é um pouco, né, de como que a gente amplia essa questão social e diversa nas escolas, quanto também desse olhar de vocês para a mudança climática, né? Vocês tiveram aqui o evento o ano passado do Litoral Norte, eu acho que vocês tiraram bastante lição ali de todo aquele processo. A gente está tendo agora Rio Grande do Sul e vocês estão com... Eu achei muito interessante isso, por exemplo, era um dado que eu não sabia. O governador falou que a gente tem menos indisponibilidade de água em São Paulo do que no Nordeste, por exemplo, né? Então, que a gente precisa focar muito aqui em São Paulo em como manter essas barragens, esses mananciais, e vocês estão também com um olhar ali de melhoria da questão dos recursos hídricos. Fala um pouco para a gente desse... Não, então, eu acho que essa questão do social, né, até de aumento da eficiência administrativa do Estado, né? Então, hoje, por exemplo, o diretor de uma escola, ele perde... mais de 20% do tempo dele resolvendo coisas, licitações, coisas administrativas, sendo que o parâmetro da ONU seria ele focar pelo menos mais de 90% do tempo dele em atividades didáticas, né? Então, eu acho que quando a gente tira isso da mão dele, põe dentro do contrato e joga esse contrato dentro da agência, a gente tira essa responsabilidade dele de cuidar das coisas administrativas e passa para a gente que sabe isso. E acho que isso vale não só para a escola, como para o governo como um todo. Né? Então, aqui em São Paulo, a gente tinha a CPOS, que cuidava da manutenção predial, ela foi liquidada e foi transferida essa responsabilidade para a CDHU. Quer dizer, então não foi resolvido o problema. Então, com essa PPP do centro administrativo, né, o que a gente vai passar, no final das contas, além de construir um novo centro administrativo, com o pessoal todo junto no centro, também passar a responsabilidade por toda essa questão de manutenção predial por uma empresa durante 30 anos. Né? Então, acho que isso vai liberar tempo do pessoal para fazer trabalho para a população. Eu acho que esse é o foco principal. Então, aumentar a eficiência administrativa do próprio Estado. Agora, indo para a questão das mudanças climáticas, desses projetos, realmente, assim, hoje em São Paulo a gente tem uma falta crônica de água. Então, você pega a região de Campinas, por exemplo, Valinhos, Vinhedo, Louveira, Salto, Indaiatuba, você tem uma falta de água. Você pega para Bauru, também você tem falta de água. E, assim, muito do interior de São Paulo depende de poços artesianos, né? E daí depende do aquífero e a gente nunca foi feito um estudo pesado sobre isso, né? Então, por exemplo, um dos projetos que a gente tem são a construção das barragens de adutoras para abastecer essa região de Campinas. Mais de 30 municípios na região de Campinas para aumentar a garantia de água nessa região, né? E daí, assim, uma outra coisa que a gente está propondo, né, que eu acho que a Natália está liderando isso, a criação da Agência de Águas Paulista, né, justamente para cuidar
da utilização dos aquíferos, né, dos poços artesianos e dos rios estaduais, né? Então, São Paulo tem muitos rios estaduais que representam uma bacia de abastecimento. Então, a ideia aqui é a gente realmente repensar isso, né? Acho que o governador também deve ter falado, que ele sempre fala da quebra de safra agrícola que a gente teve esse ano. Então, no Oeste Paulista, a gente conseguiria ter 3 safras por ano se a gente tivesse um programa de irrigação consistente. Acho que a Secretaria de Agricultura está cuidando disso, mas a gente também quer meter a mão ali, quem sabe a gente consiga fazer uma PPP de irrigação para possibilitar o aumento da produtividade no Oeste Paulista. Então, eu acho assim, a gente tem muitos projetos nessa área, assim, a gente deve contratar, né, um estudo mais profundo sobre disponibilidade hídrica em São Paulo, porque o que a gente vê hoje é assim, nunca foi feito um planejamento de longo prazo e a gente vê que muitas cidades hoje sofrem por falta de água e não tem uma solução tão óbvia assim. Eu acho que assim, o que a gente está descobrindo, né, com as mudanças climáticas é que assim, a gente vai ter que fazer planejamento de longo prazo e vai ter que fazer planejamento integrado, senão não vai dar certo. Não vai dar certo a gente planejar o recurso hídrico daqui sem fazer a drenagem da cidade, sem fazer a drenagem da rodovia, senão vai dar problema. Então, acho que assim, algo que a gente como brasileiro não faz muito, que é pensar em longo prazo e pensar coordenado, a gente vai ter que fazer agora com as mudanças climáticas, né? Mas voltando aqui para transporte, e isso que você disse da reorganização ali da agência de águas, né, que vocês estão fazendo, eu queria que você aprofundasse um pouquinho mais para a gente. Você citou vários empreendimentos agora de concessões de rodovias que vão sair. A gente não vem vendo muita concorrência, sempre foi difícil, vamos combinar, né? Não é um setor em que a gente vê uma lista de 10 players participando, até porque a gente tem projeto na casa de 9 bi cada um, né? Então, não é para qualquer um. Mas a gente tem também, né, no portfólio de São Paulo, uma grande quantidade de trens, né? De transporte urbano, metropolitano e interestadual, que a gente não via há muitos anos, né? Quiçá se a gente viu algum dia, né? Quiçá se a gente viu algum dia, além da extinta rede ferroviária, né? Então, como que a gente vai fazer para a gente conseguir? Porque vocês tiveram muito sucesso agora nessas primeiras concessões iniciais, mas foram as primeiras e já tomaram um grande valor de volume das companhias. Exato. Se eu não me engano, quanto que foi o investimento do trem intercidades? 15 bi. 15 bi, né? A gente não tem 15 bi todo dia, né? Exato. Então, me explica um pouco dessa lógica da mudança da lei das agências reguladoras, que eu acho que é para endereçar um pouco dessa segurança jurídica e mostrar para o investidor. Vem no longo prazo que a gente está aqui, a gente está melhorando o nosso modelo, a gente vai endereçar o risco dos projetos que vocês estão vendo e como que a gente consegue casar tudo isso para cumprir esse pipeline de vocês, que é bastante arrojado. Eu acho que isso começa, né, pela ideia do governador de copiar o governo federal e instituir o PPI aqui. Né? Então, acho que então, assim, ali a gente cuida do pré-venda. Né? Então, o pré-venda é uma parte importante, acho a melhor estruturação. Acho que o governo federal avançou muito nisso e a gente também está avançando. Né? Daí tem a relação de matriz de risco e outras coisas que a gente está avançando. Mas a gente viu que se a gente não atuasse no pós-venda, né, depois do contrato assinado, a gente continuaria sem, né, ou com os mesmos players, por causa da insegurança jurídica, o pessoal que já está acostumado com o jogo vem e o pessoal novo tem medo de entrar. Isso resulta em leilões com menor competitividade. Então, o que a gente está fazendo agora é justamente tentar dar mais segurança jurídica, uma estabilidade regulatória, né? Na agência, até copiando a lei das agências que foi proposta no governo federal, que ela atua em vários pontos, mas também na questão de fortalecer o técnico. Né? Então, assim, na verdade, a gente está fortalecendo a equipe técnica para dar mais essa estabilidade regulatória. E a ideia é que todo projeto que a gente estruture, mesmo social, ele vai ser regulado e fiscalizado por uma agência e não pela secretaria. Porque isso acontecia muito com os projetos menores, né? Ficar jogado na mão da secretaria ali e ninguém dá muita atenção e você começa a gerar uma preocupação regulatória grande. Então, a nossa divisão tudo que é transporte vai para a Artesp. Então, por exemplo, trilho vai para a Artesp, né? Rodovia já está na Artesp, travessias litorâneas, que é outro projeto que a gente tem, vai para a Artesp, e serviços vai para a Arcesp. Então, a regulação e fiscalização de escolas vai para a Arcesp, do centro administrativo vai para a Arcesp, de loterias vai para a Arcesp. Então, a gente acha que na hora que a gente cria
essa agência, né, essas duas super agências para regular e fiscalizar e treina o pessoal com isso, eu acho que dá uma segurança maior para os participantes entrarem. Agora, da questão da mobilidade urbana, é isso, né? Cada projeto de mobilidade urbana, no mínimo, é 10 bi, mas são projetos muito importantes, né? Então, são projetos, né? Aí é diferente de água, né? A água a gente nunca planejou e hoje a gente está correndo atrás. Do metrô e da CPTM, a gente já planejou faz 30 anos, mas os investimentos nunca aconteceram, né? Então, assim, são linhas que já estão bem avançadas de projetos, de estudos, mas sempre a gente não conseguiu fazer. E agora a gente precisa trazer esses players de fora para atuar, né? Então, assim, no TIC Campinas, a gente teve a Comporte junto com os chineses, que é um capital interessante, mas o que a gente viu nesse processo? A gente não tem operador ferroviário no mundo. E assim, fora isso, a gente está competindo, né, com projetos na Austrália, que hoje está na frente no modelo regulatório deles, então todo mundo elogia a Austrália, e com a Europa, porque a Europa está acabando com o monopólio estatal de operação e está tendo que abrir os mercados e até 2035 tem que abrir. Então você está tendo leilões na Alemanha, na França, na Espanha, na Inglaterra. Tá fácil, então. Então a gente não está competindo com ninguém, né, sobre isso. Então, assim, a gente foi, né? A gente foi em fevereiro e quando a gente ouviu isso, a gente foi para fevereiro para a Europa para ouvir isso e para ver o que a gente poderia fazer para atrair esses players, né? E acho que a gente foi uma viagem muito boa e a gente conseguiu atrair alguns players italianos, franceses, espanhóis para esse mercado, né? Então, a gente viu que realmente, se a gente tiver uma segurança regulatória muito parecida com o que a Austrália fez, com matriz de risco decente, com um retorno decente para eles, mesmo com todos esses projetos, eles querem vir para o Brasil. Isso é muito vantajoso para a gente, né? E é uma questão importante para eles, que na Europa e para esses projetos de mobilidade urbana, o que é mais importante porque você tem fornecedor de matéria rodante, você tem a obra civil, você tem a parte elétrica, você tem a parte de operação, são várias coisas. Eles usam muito subcontratação. Na Europa tudo é subcontratação. E no Brasil hoje, com a tributação hoje, a subcontratação é bitributada. Você tributa 2 vezes, né? Você não consegue subir o crédito. Então, assim, a reforma tributária, nesse caso, vai ser muito importante para que a gente consiga atrair esses players. E a gente até, quando soltar agora do Alto Tietê, a gente vai ter uma regrinha de transição, onde o Estado reembolsa pela bitributação até a reforma tributária entrar. Ah, que interessante. Então é um setor diferente, né, do que dos demais, e a subcontratação é importante e a gente quer garantir a subcontratação porque isso vai atrair mais players. Excelente, secretário. Acho que assim, deu para a gente ter uma visão geral do que vocês estão fazendo no Estado. Sucesso para vocês. Contem com o Move Infra, contem com as nossas associadas na participação dos leilões, pelo menos na audiência pública, a gente promete conversar bastante com vocês. Muito obrigada. E, pessoal, siga o Move Infra nas redes sociais. A gente sempre tem conteúdo novo e hoje a gente falou com o secretário de Parcerias, Rafael Benini.